Boa tarde para todo mundo. Gostaria de dar as boas-vindas aos participantes aqui do oitavo webinário da Cátedra Unesco de Ciência para a Educação, que é uma iniciativa da Rede Nacional de Ciência para a Educação, do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje, nosso tema vai ser avaliação educacional. E para isso, a gente vai contar com a incrível participação de dois pesquisadores. Primeiro, a gente vai ouvir o Tiago Bartolo, que é doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor titular da UFRJ, do Colégio de Aplicação e do Programa de Pós-Graduação em Educação. Ele é membro do grupo de pesquisa cadastrado no CNPq como Laboratório de Pesquisa em Oportunidades Educacionais da UFRJ. Ele foi pesquisador visitante na Universidade de Durham, na de Birmingham e também na Universidade de León, na Espanha, as duas primeiras na Inglaterra. Ele atuou fortemente no MEC, né, em vários projetos, mas como, por exemplo, o Portal do Professor, foi membro da equipe de avaliação do Ministério dos Esportes também para o programa Segundo Tempo e consultor especialista em avaliação educacional para a Fundação Carlos Chagas e, mais recentemente, para o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Já a Natália Mota tem uma trajetória bem diferente, mas acabou atuando também em avaliação. Ela é psiquiatra e neurocientista, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado pelo Instituto do Cérebro na UFRN. Atualmente, ela é docente permanente de um programa de pós-graduação em saúde mental do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Ela foi pioneira internacionalmente no campo da pesquisa da psiquiatria computacional, desenvolvendo algoritmos computacionais para análise de discurso, e é isso um pouco que ela vai contar para a gente, né? Mas aplicando estratégias de rastreio e segmento dos sinais de sofrimento mental, desenvolvimento cognitivo e aprendizado. Então, essa parte mais a ver com o que ela vai mostrar aqui hoje. E também análise de relatos de sonhos e correlatos eletrofisiológicos. Ela tem vários prêmios, como, por exemplo, da Nature, de 2019, na revista Forbes, em 2020, e recentemente da Schizophrenia International Research Society, de 2023. E atualmente ela é fundadora e cientista-chefe da empresa Mobile Brain, que é uma startup focada no desenvolvimento de soluções baseadas em neurociência computacional para educação e saúde mental. Então, é um prazer receber os dois aqui hoje. E eu passo a palavra ao Tiago, que vai começar, vai falar uns 20, 30 minutos, em seguida a Natália, e no final a gente vai ter um tempo para discutir com eles. Então, por favor, mesmo durante as apresentações, quem está nos assistindo pode ir colocando suas perguntas e comentários na parte de QIA, que aparece aí na telinha para vocês. Então, Tiago, por favor. Oi, gente, boa tarde. Bom, queria começar agradecendo o convite. Obrigado, Marília, por toda essa acolhida. Também a Natália, que é minha colega, que a gente vai poder trocar um pouquinho de figurinha hoje. Também agradecer a todo mundo que está aqui nesse horário diferente, né? Eu que já morei na Inglaterra, adoro esse horário, porque na Inglaterra é bem comum ter esses eventos ali próximo do horário de almoço. Então, gente, o que eu trouxe aqui para apresentar para vocês, e a ideia é que eu faça uma fala aqui de 30 minutos, é um grande resumo de um estudo que a gente fez antes, durante e depois desse período da pandemia. Esse era um estudo inicialmente que não tinha nenhuma relação com a pandemia, a gente estava coletando dados num estudo longitudinal em duas cidades no Brasil, Rio de Janeiro e na cidade de Sobral, lá no Ceará. A gente fez esse estudo longitudinal focado nos anos iniciais da escolarização obrigatória, então, no caso do Brasil, na pré-escola. A gente aprendeu um monte de coisa com esse estudo, mas exatamente porque a gente tinha coletado aqueles dados no ano imediatamente antes da pandemia, quando as escolas fecharam e quando a pandemia perdurou, né, então o fechamento das escolas continuou, a gente percebeu que a gente tinha uma oportunidade de fazer um estudo de impacto. E os dados que eu vou trazer aqui para vocês hoje são dados focados lá na cidade de Sobral, porque é onde a gente tem o nosso desenho mais robusto, é tecnicamente o que a gente chama de um experimento natural. Então, fundamentalmente, a gente acompanhou 4 coortes de crianças que foram sorteadas
E essas crianças, nos anos de 2019, 20, 21 e 22, elas estavam fazendo a transição da educação infantil para o ensino fundamental. Então, crianças ali entre 5 e 6 anos de idade. Então, é essa história que eu vou contar aqui para vocês, mas já fazendo um diálogo direto com o tema aqui do nosso webinário, uma das coisas que o nosso laboratório na UFRJ, lá na Faculdade de Educação, tem se empenhado em construir, conhecer, né, adaptar instrumentos que a gente chama de avaliação direta sobre o desenvolvimento das crianças. A gente tem pouquíssimos dados no Brasil sobre o desenvolvimento infantil, digo dados em larga escala, em especial vinculados a pesquisas na área educacional. Então, o que a gente fez foi medir esse desenvolvimento em três grandes dimensões, que a gente chama do desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento das habilidades motoras básicas e da aptidão física não aeróbica, e o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. E aí a gente fez esse acompanhamento das quatro coortes e a gente consegue, com isso, estimar de uma forma bastante robusta os efeitos da interrupção das atividades presenciais nas escolas. E esse foi um estudo que ganhou muita visibilidade. A gente sabe que o período da pandemia foi um período muito difícil. Então, vou contar um pouco essa história aqui para vocês. E Marília já fica com a incumbência aqui de me relatar quando estiver faltando 5 minutinhos para eu não avançar no tempo, porque certamente a gente quer ouvir a Natália e depois poder ir para o nosso debate. Então, só antes da gente começar aqui, né, eu estou aqui hoje fazendo essa apresentação, mas esse é um estudo enorme. Como eu falei para vocês, a gente coletou dados no Rio, em Sobral, e tem uma equipe enorme. Eu queria muito destacar aqui a minha colega Mariane Kozlin, que é professora da Faculdade de Educação, minha parceira, a gente coordenou esse estudo juntos, além de um número muito grande de pesquisadores, alunos de mestrado, alunos de doutorado e professores também da UFRJ e de outras universidades, em especial a Universidade de Durham, que são os nossos principais parceiros internacionais nesse estudo. Então, os tópicos de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse estudo, né? Já tentei dar aqui um grande resumo, mas vou focar também um pouquinho nos instrumentos que a gente utilizou, e eu acho que isso aí fica depois para o debate, né? Para a gente se aprofundar. Vou apresentar para vocês aqui rapidinho os principais efeitos, que a gente chama de efeitos de curto prazo, no aprendizado das crianças, no desenvolvimento cognitivo das crianças, mas não só isso. Esse foi o primeiro estudo no Brasil, até onde a gente sabe, que mediu aquilo que a gente chama de era uma hipótese na época, né, mas hoje confirmado, de uma recomposição, mesmo que parcial, das aprendizagens. Então, é a nossa última coorte aqui, a coorte de 2022, né? Então, é o que a gente chama dos efeitos aqui mais de médio prazo. Vou falar também sobre aquele que a gente entende que é o efeito mais perverso da interrupção das atividades presenciais, que são os efeitos nas desigualdades de aprendizagem. Esse é um tema que ele já era importante na agenda educacional brasileira, mas eu entendo que hoje ele é carro-chefe, né? A gente hoje está desenvolvendo uma série de pesquisas de agenda junto com o Ministério da Educação, pensando exatamente essa temática das desigualdades. Isso já era uma questão muito importante e ela, de fato, explodiu durante o período da pandemia. Eu vou trazer aqui um exemplo de como estudos com essas características nos ajudam a estimar com robustez efeitos de política educacional. É algo que, infelizmente, a gente ainda tem pouco no Brasil. Então, às vezes, a gente tem grandes programas com um volume enorme de recursos, mas que a gente sabe muito pouco sobre os efeitos desse programa, ou seja, eles funcionam, né? Os objetivos inicialmente almejados foram alcançados, as crianças melhoram na dimensão desejada. Então, a gente mostra que a gente é capaz, com esse tipo de coleta de dados e de análise, gerar avaliações robustas sobre os efeitos de programas. Aqui eu vou mostrar o principal programa para a educação infantil na cidade de Sobral. Parênteses rápido, a gente estimou isso aqui também para a cidade do Rio de Janeiro, também com efeitos bastante interessantes, com resultados bastante interessantes. Vou trazer muito rapidinho um resultado por uma outra dimensão, em geral pouco estudada, né? Que é aquilo que a gente chama das habilidades motoras básicas e aptidão física não aeróbica. E, por fim, vou fechar aqui, a gente coletou mais dados, parte de habilidades socioemocionais, a gente também coletou dados para saúde mental, acho que isso aqui é uma área de super especialidade da Natália, mas eu não vou apresentar aqui porque a gente esbarraria aqui no nosso acordo de tempo. E, por fim, eu vou falar muito rapidinho um pouco do que a gente aprendeu e principalmente do impacto social desse estudo. Eu acho que o esforço que vocês têm aqui, né, de tentar fazer essa ponte, né, entre o que está sendo produzido nas universidades e quem está lá nas redes de ensino é uma preocupação, eu diria, central do nosso laboratório.
E esse estudo é um exemplo, pelo menos a gente entende assim, né, de um estudo que conseguiu gerar esse impacto social. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos de como é que a gente conseguiu ultrapassar aqui os muros da universidade e ajudar gestores públicos a pensar planos de recomposição para as suas redes, tá bom? Então, rapidinho, gente, o desenho. Já falei para vocês, né? A gente tem 4 cortes. Nessa análise aqui que eu vou apresentar para vocês, a gente tem 1.364 crianças que foram sorteadas. Em 2019, estavam fazendo a transição da educação infantil para o ensino fundamental. Em 2020, é uma nova corte fazendo a mesma transição. Em 2021, uma nova corte fazendo a mesma transição. E em 2022, uma nova corte fazendo a mesma transição. A principal questão aqui é que a exposição ao ensino remoto para essas diferentes cortes, ela variou quando a gente pensa esse período da educação infantil. Então, o nosso grupo controle aqui é o grupo de 2019, essas crianças só vivenciaram a pandemia no ensino fundamental, então eles tiveram o período da pré-escola e também da creche íntegros, né, sem nenhum tipo de interrupção. A corte de 2020 vivenciou, grosso modo, um ano, né, de interrupção das atividades presenciais. Em Sobral, assim como várias cidades no Brasil, esse período de interrupção ele foi longo, né, foi de 1 ano e meio. Então, a coorte de 2022 é aquela que mais sofreu, aquela que teve menos oportunidade de interação presencial durante o período da pré-escola. Eles só tiveram 6 meses de interação presencial, ou seja, 1 ano e meio de escola fechada. E a coorte de 22 é a coorte que teve, durante o período da pré-escola, apenas 6 meses de interrupção das atividades presenciais. E é por isso que a gente tinha construído aquela hipótese de uma recomposição das aprendizagens. Então, falar um pouquinho dos dados aqui rapidinho. Eu já falei que nesse estudo, a gente mediu, né, 3 dimensões do desenvolvimento infantil. Então, a dimensão cognitiva, a gente mede isso a partir de um teste adaptativo. Eu posso depois falar um pouquinho mais sobre o instrumento, se vocês quiserem, mas fundamentalmente esse é um acordo de cooperação que a gente tem com a Universidade de Durham. Nosso laboratório adaptou, traduziu esse instrumento. A gente já aplicou esse instrumento hoje no Brasil com aproximadamente 8.000 crianças, né? Quase 15.000 aplicações, porque em geral a gente faz início e final do ano letivo. Então é um instrumento que a gente conhece bastante bem e ele tem duas grandes dimensões, né? Uma é a parte de linguagem, que a gente vai medir vocabulário receptivo, a gente vai medir consciência fonológica, a gente vai medir, tem uma parte de ideias sobre leitura, tem uma parte de identificação de letras e leitura de palavras. Depois tem um outro conjunto, né, que é a parte de matemáticas, em que a gente vai ter identificação de números, contagem de objetos, identificação de formas. A gente tem um outro instrumento, que é um instrumento que foi criado pelo professor Cláudio Gil, professor aposentado do UFRJ, né, hoje chefe da Clinemex. Ele é um médico. O Cláudio criou o teste de sentar e levantar. Ele é um teste que inicialmente não foi pensado, né, para medir a habilidade motora básica e aptidão física de crianças, né? Ele foi pensado, na verdade, para o outro extremo, né, para idosos, mas ele tem sido amplamente utilizado em vários países do mundo. A gente adotou esse teste na nossa bateria e com resultados muito interessantes. Inclusive, a gente tem hoje dissertações e teses de doutorado bastante, eu diria, interessantes para a gente pensar essa dimensão do desenvolvimento das crianças. E, por último, aqui, o que a gente chama de uma avaliação de comportamento e desenvolvimento pessoal, social e emocional, que também é um instrumento criado pelos nossos colegas de Durham, que a gente também adaptou e traduziu aqui para o contexto brasileiro. Em paralelo, a gente coletou uma série de dados contextuais com características dos alunos e suas famílias, o impacto da Covid nas famílias, nos professores e nos diretores, diferentes tipos de estratégias pedagógicas, e também dados sobre bem-estar e saúde mental das crianças, dos responsáveis e dos professores. É um estudo muito grande, a gente tem um conjunto enorme de dados, a gente já tem dissertações, teses, artigos publicados e outros que estão vindo, mas hoje eu vou focar aqui em alguns pequenos pedacinhos desse estudo para a gente poder iniciar um diálogo. Então, o primeiro resultado que eu queria trazer aqui para vocês é o que a gente chama do impacto de curto prazo, né? Lembra que a gente tinha 2 cortes que foram sorteadas. Então, eu cheguei lá no início de 2019, sorteei, a gente foi em todas as escolas, e em todas as escolas a gente coletou dados com no mínimo 6 crianças, mas dependendo do tamanho da escola, quantas turmas elas tinham, a gente coletava com 12 ou até 18 crianças. E a gente fez a mesma coisa em 2020, né? E o que a gente percebe nesse resultado aqui é, primeiro, que o ponto de partida dessas 2 cortes sorteadas é muito parecido, era exatamente isso que a gente esperava, né? Porque até aqui não tinha pandemia, né? A interrupção das atividades presenciais não tinha começado.
Mas o que a gente observa é principalmente uma diferença aqui nesse ritmo de aprendizado. Aqui já é o modelo estimado, né, no modelo multivariado, em que a gente inclui, para além do ponto de partida, né, informações sobre o perfil socioeconômico da família, ambiente de aprendizagem em casa, idade, sexo, enfim, perfil racial, todas as informações que a gente tem no modelo. E a gente estima uma diferença nesse ritmo de aprendizado de até 6 meses. É muita coisa. Isso a gente pode ver por essa inclinação menos acentuada aqui da coorte de 2020, que é a reta laranja, né? Aqui é o mesmo gráfico, só que eu incluo um novo grupo, que é o grupo de 2021. Esse é o único grupo que a gente não tem duas medidas no ano, início e final do ano. Isso porque as escolas demoraram muito a reabrir, elas só reabriram no segundo semestre de 2021. Mas a gente tem o ponto final deles, ou seja, como é que eles estão saindo da educação infantil para ingressar no ensino fundamental. O ponto final está equalizado aqui, né? O que a gente pode ver é que esse ponto de chegada deles, ou seja, como eles estão terminando a educação infantil, é muito semelhante a como os outros dois grupos estavam iniciando o segundo ano da pré-escola, né? Então a gente tem uma diferença aqui estimada de 10 até 12 meses de desenvolvimento, lembrando que esse é o grupo que ficou mais tempo em casa, mais tempo em atividades remotas, né? Atividade remota para a educação infantil é algo extremamente desafiador. Se já é desafiador para adolescente, para adulto, né? Acho que todos nós vivenciamos isso. A gente pode imaginar que naquela faixa etária em que a experimentação concreta é chave, em que as crianças deveriam estar interagindo com outras crianças e com outros adultos presencialmente, brincando, elas estavam em casa e o ritmo de desenvolvimento muito distinto. E, por fim, eu vou mostrar aquele mesmo gráfico e vou incluir a nossa última reta, que é a reta amarela, né? E o que é interessante mostrar aqui é que o ponto de partida desse grupo, lá no início do pré-2, né? Quando eles estavam ali iniciando o último ano da educação infantil, é bastante distinto, né, das outras duas coortes, ou seja, eles começam no estágio de desenvolvimento mais inicial, mas a inclinação dessa reta, o ritmo de aprendizado deles é o mais acelerado dentre todas as coortes. A gente, inclusive, estima isso, né, mostrando que, comparado com o nosso grupo controle lá de 2019, o nosso grupo puro, eles aprenderam até 2 meses a mais, é, sugerindo aqui uma evidência de recomposição parcial das aprendizagens. Isso está em linha com o que a gente tem em outros estudos, na Índia, na Inglaterra, é, na Austrália, na Holanda, sugerindo recomposição parcial dessas aprendizagens. E uma outra forma que a gente tem investido de apresentar esses resultados, né, e de novo dialogando aqui, né, a importância da gente avaliar, mas acho que também a importância da gente se comunicar, né, com quem está nas redes de ensino, é tentar não trazer essa medida abstrata, né, sobre desenvolvimento em linguagem ou em matemática, que ninguém entende muito bem o que é, mas tentar fazer uma interpretação pedagógica desses resultados. Então a gente consegue trazer partes dessas avaliações tentando construir um diálogo mais próximo com os nossos professores, com os nossos coordenadores pedagógicos, com os nossos diretores e gestores públicos, né? Então, aqui, para dar um exemplo, e a gente consegue fazer isso com várias partes do teste, né? Eu peguei uma parte aqui do teste de linguagem, de vocabulário receptivo, né? Apenas para mostrar, e aqui é um dado meramente descritivo, tá? Aqui não tem, a gente não está estimando nada, simplesmente o percentual de crianças que acertou 20 itens ou mais, né? Então, eles foram muito bem no teste, 90% ou mais de acerto nessa dimensão de vocabulário receptivo. E o que a gente percebe é que lá na cidade de Sobral, em 2019, antes da pandemia, aproximadamente 2/3 das crianças atingiam esse nível. Esses dados, eles caem em 2020, caem ainda mais em 2021, né? Então a gente sai de 2/3 para aproximadamente 1/4 das crianças, é uma queda bastante acentuada. E o que é interessante notar é que em 2022 há uma recuperação, não ainda a níveis de 2019, mas uma recuperação bastante clara aqui, né? Reforçando aquela ideia de uma recomposição parcial. Vou entrar aqui num outro tema, né, que é o carro-chefe do nosso laboratório, que são as desigualdades de aprendizagem. Tudo isso que eu trouxe aqui é aquilo que a gente chama do efeito médio. Na média aconteceu isso, né? É importante sempre dizer isso assim, tem crianças nos dados que a gente mostra que assim, não tem nenhuma sugestão de efeito. Então tem criança que teve um efeito muito pequenininho, teve criança que teve um efeito enorme, mas na média são esses resultados que eu apresentei. Mas uma coisa que a gente tem que estar muito atento é se existem efeitos maiores ou menores para determinados grupos sociais que estão dentro da escola. Então, por exemplo, alunos em situação de maior vulnerabilidade social,
cujos pais têm baixa escolaridade, uma renda menor, alunos, por exemplo, do grupo do Bolsa Família, né? Então, é esse tipo de análise que eu vou apresentar aqui. Eu vou trazer um exemplo para mostrar que os efeitos da pandemia, quando olhados apenas na média, eles escondem talvez aquele que seja o resultado mais perverso, que é uma explosão das desigualdades educacionais. Repito, não é tema novo, né, no debate educacional brasileiro, mas na minha visão, deveria ser um tema prioritário para a agenda dos próximos 4 anos. Então, aqui o que a gente tem a gente constrói um indicador de nível socioeconômico, a gente tem um indicador super robusto, porque a gente foi lá e conseguiu captar essas informações a partir de questionário com os pais, e a gente constrói esse indicador de nível socioeconômico, e aqui a gente está estimando um desvio padrão abaixo e acima da média. E o que a gente tem aqui para a linguagem, os alunos de nível socioeconômico mais baixo, tendo o grupo de 2019 como referência, então a gente está comparando 20 com 19, eles aprenderam aproximadamente um quarto do que os seus pares lá de 2019, que não vivenciaram a pandemia. Quando a gente olha para o grupo de nível socioeconômico mais alto, eles aprenderam ali um pouco mais da metade. Então, todo mundo perdeu, todo mundo foi afetado, todo mundo aprendeu na média, no ritmo mais lento, mas os mais pobres foram muito mais afetados. Para a matemática, a gente tem um resultado também bastante na mesma linha, né, com intensidades um pouco distintas, mas, de novo, o grupo de nível socioeconômico mais baixo aprendendo aqui aproximadamente um terço, né, tendo o grupo de 2019 como referência, e o grupo de nível socioeconômico mais alto aprendendo ali um pouco mais de 60%, evidenciando uma explosão de desigualdades. Ah, Thiago, mas como é que era esse cenário lá na cidade de Sobral em 2019? Lá na cidade de Sobral em 2019, no que eles chamam de infantil 5, ou seja, o segundo ano da pré-escola, na média, todo mundo aprendia igual. Uma leve vantagem, tá? Não era um resultado estatisticamente significativo, mas com uma leve vantagem para os alunos em situação de maior vulnerabilidade social, em especial no pré-2. Mas a gente pode dizer com tranquilidade que todo mundo aprendia no mesmo ritmo. E durante os anos da pandemia, isso não acontece. E vou trazer aqui um resultado sobre os efeitos das políticas públicas, em especial aquelas focadas na primeira infância, lá na cidade de Sobral. E aqui replica um pouco esse resultado que eu acabei de falar com vocês, tá? Isso aqui são os coeficientes do modelo multivariado. Eles estão aqui em desvio padrão. Então, o que a gente tem aqui, tá, é uma comparação entre alunos, todos são da rede pública, tá? Mas alunos que estão matriculados nos chamados centros de educação infantil, que é a política em expansão. Então, quando a gente fez essa coleta de dados lá em 2019, aproximadamente um terço das crianças estava nesse tipo de escola. Quando a gente voltou em 22, 2/3 estavam nesse tipo de escola, e há uma previsão que todas estejam nesse tipo de escola. É uma oferta exclusiva para essa faixa etária, com infraestrutura mais adequada, com mais suporte pedagógico para os professores, com mais materiais pedagógicos adequados para essa faixa etária. E o que a gente viu lá em 2019 é que, quando eu comparo as crianças que estão nos centros de educação infantil com crianças da mesma rede que estão em escolas públicas chamadas integradas, que têm oferta da educação infantil e oferta de ensino fundamental, havia um ganho adicional de 0,5 desvio padrão, aqui em linguagem, 0,12 em matemática, para as crianças no SEI, sugerindo um efeito positivo dessas crianças. A gente estima os efeitos dessa política durante o período de ensino remoto. E o que acontece com esse efeito? Ele diminui, né? Ele praticamente deixa de existir, e até com uma inversão ali, né, de direção. E aí a gente volta a estimar o efeito dessa política, lembrando que ela ampliou. Então a gente tinha uma certa dúvida, né? Porque, em geral, uma das dificuldades que a gente tem no Brasil é dar escala para as políticas educacionais, né? Quando a gente amplia, por vezes, a gente perde a qualidade, por vezes, aqueles efeitos médios estimados, quando a coisa estava numa escala menor, eles diminuem muito, e não foi o que a gente encontrou em Sobral. Os efeitos permanecem lá, até com um ganho bastante significativo para a linguagem, mas acho que é razoável a gente dizer aqui que aquela política lá em 2019, que a gente estimou com efeitos positivos, ela permanece em 2022. E como a gente tem agora não mais um terço, mas 2/3 de criança nesse tipo de programa, isso explica parte daquela recomposição parcial. A gente tem uma análise específica sobre isso, tentando fazer com o efeito líquido, mostrando assim, olha, o quanto que é o SEI que está contribuindo para essa recomposição parcial. Gente, caminhando aqui para o último resultado, Marília vai me dizendo aí, tá? Como é que está meu tempo. Falando aqui do impacto nas habilidades
motoras básicas e aptidão física, né? Já falei, esse é o teste sentar e levantado, que o professor Cláudio Gil, junto com a equipe dele, criaram. Então, o que a gente fez foi, de novo, com o mesmo desenho, início e final do ano letivo, medir a aptidão física e a habilidade motora dessas crianças. Só um parêntese, é impressionante como essa medida está altamente correlacionada com a dimensão cognitiva. Acho que tem um conjunto grande de estudos mostrando isso, mas a gente tinha uma certa dúvida se esse teste mostraria isso, até porque ele tem uma limitação importante, ele tem um efeito teto. É engraçado, se a gente bota a meninada para fazer esse teste, eles vão muito melhor do que a gente, né? É, eles têm muito mais facilidade, então tem ali um problema de efeito teto. Muitas crianças fazem o score máximo, que é 10, então tem um problema mesmo na medição que a gente é capaz de gerar, mas mesmo assim ele traz informações muito interessantes para a gente. E, de novo, o padrão que a gente tem aqui, né? Isso aqui é início e final do ano, né? Então as crianças melhoram nessa dimensão, só que a gente tem claramente aqui uma queda no score médio desses grupos e com uma recomposição parcial dessa medida no ano de 2022. Essa medida ela tem uma associação baixíssima, zero, com o nível socioeconômico, então a gente não está diferente, né, da dimensão cognitiva, que geralmente, ou quase sempre, né, tá bastante associada com o perfil socioeconômico das famílias. Essa medida de aptidão física e habilidade motora básica, não, ela não tem correlação com a dimensão do nível socioeconômico e traz uma série de elementos novos para a gente debater. Inclusive, a gente foi capaz também de demonstrar que estar no SEI faz com que as crianças melhorem mais nessa dimensão, o que é um resultado bastante interessante, talvez associado com essa maior possibilidade de experimentação motora diante de uma infraestrutura mais adequada. As crianças têm acesso a parquinho, têm áreas seguras para poderem brincar e se desenvolver do ponto de vista motor, claro, além das aulas que elas vão ter. Indo aqui para a partezinha final de impacto na rotina e na saúde mental, uma outra coisa que a gente mapeou durante esse período da pandemia foram mudanças na rotina das crianças, tá? Então, a gente mapeou uma série de elementos, aqui eu estou trazendo 4 deles, né? Rotina de sono, atividade física, né? Exercício, oportunidade que as crianças tinham de brincar ao ar livre e tempo de exposição à tela. Acho que muitos desses elementos ganharam muita visibilidade, né, no debate, inclusive eu acho que no debate público, né? E o que a gente encontrou nesse estudo foi, na média, uma piora, né, dessa quantidade de sono das crianças, menos oportunidades para fazer atividade física, exercício, uma queda dramática, né, de oportunidades de brincar ao ar livre, de novo, né, fruto dessa crise sanitária da pandemia, e um aumento muito grande do tempo total de exposição à tela. Vou trazer aqui apenas um dado, esse é um dado meramente correlacional. A gente utiliza um instrumento, né, que é o SDQ, né, que é o Strengths and Difficulties Questionnaire, que o pai responde sobre o seu filho, né, e as crianças que estavam em ponto de risco, né, nessa escala, né, que ele é um teste que vai medir saúde mental das crianças, as crianças que estavam em risco, elas eram mais prevalentes quando elas não faziam o mínimo de exercício físico, quando elas tinham menos oportunidade de brincar ao ar livre e quando esse tempo total de exposição à tela ele era inadequado. A gente utilizou parâmetros aqui da Organização Mundial da Saúde para dizer o que era adequado e o que não era adequado, e a gente tem claramente uma correlação, né? Aqui são dados meramente correlacionais, já falei isso, mas uma correlação clara entre, por exemplo, o tempo de exposição à tela, que foi o único que sobrevive no modelo multivariado, né? Então, de fato, está muito associado com duas coisas, né? Com menos aprendizagem e com esse risco, né, para a saúde mental das crianças. A gente pode aqui depois debater um pouco sobre isso e talvez criando um diálogo com, com parte da literatura, mas esses são dados que, infelizmente, a gente não tem o antes e o depois, né? A gente não coletava dados sobre saúde mental das crianças, esse não é o foco do nosso laboratório. A gente passou a coletar durante os anos da pandemia, muito orientado por um colega nosso da Universidade de Nottingham, que é um pediatra, e que disse para a gente logo no início da pandemia, falou, olha, a gente tem que começar a olhar para isso, porque certamente vai ter um boom, e ele estava, obviamente, certo. Então, são dados bastante interessantes, mas que, infelizmente, a gente não tem dados de 2019 para entender como as crianças estavam antes desse período e quais as mudanças que a gente foi observando nas coortes subsequentes. Gente, aqui para já fechar e ficar aqui dentro do tema, dentro do tempo, como eu prometi para Marília, muito rapidinho, tá? O que a gente aprendeu
com essa pesquisa? A gente tem um conjunto enorme de resultados, tá? E eu vou trazer aqui dois muito gerais, né? O primeiro, acho que existe um debate crescente no Brasil, né? E eu acho que esse debate ele surge de forma mais importante a partir de estudos longitudinais que foram feitos na Inglaterra, que foram feitos no estudo, que mostram a importância da educação infantil, em especial quando essa oferta é qualificada no desenvolvimento e no bem-estar das crianças, né? Então, o que o nosso estudo traz é essa possibilidade de um contrafactual, né? Então, o que a gente tem é crianças que tiveram a oportunidade de frequentar a pré-escola num contexto de normalidade, com outro grupo de crianças, na verdade, outros 3 grupos de crianças que tiveram dosagens distintas, né, dessa oportunidade de estar na pré-escola. A gente sabe que não é só isso, tem mais coisa que aconteceu. A pandemia foi uma crise enorme, né, então tem impactos na renda da família, impactos na saúde da família. Inclusive, a gente tem uma doutoranda, a Karina Santos, que está reestimando todos os nossos modelos, incluindo essas informações para tentar ter um efeito mais líquido, né, do que seria associado com a experiência na escola e o que está associado com esses outros efeitos da pandemia na vida das famílias, mas é isso também, né? Assim, então, a ausência dessas oportunidades de interação presencial nas escolas de educação infantil está claramente associada com uma diminuição desse ritmo de aprendizagem das crianças, e eu acho que esse é um debate central no Brasil. O segundo ponto que eu queria destacar é que, quando a política pública falha, ou quando essa educação infantil ela não é, a oferta dela não é de qualidade, quem sofre mais são os mais pobres e os mais vulneráveis, né? E isso fica claro também no nosso contrafactual, que o impacto sobre as crianças em situação de maior vulnerabilidade social foi muito maior do que os seus pares não vulneráveis. Só para fazer um parênteses, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem amostras na rede pública, mas a gente também tem coleta de dados na rede conveniada, rede pública e na rede privada. Então, lembra aqueles efeitos médios que eu falei? Olha, uma criança em situação de vulnerabilidade em Sobral aprendeu 25% comparado com os seus pares lá de 2019. Aqui no Rio de Janeiro, nas escolas privadas de classe média alta, essas crianças aprenderam 75%. Então, elas também aprenderam menos, mas um efeito médio muito menor, reforçando essa necessidade da gente enfrentar o debate sobre as desigualdades de aprendizagem no Brasil, né, que certamente se ampliaram muito nesse período. E, por fim, falar um pouquinho dessa questão do impacto social. Acho que essa é uma questão muito importante para todos nós pesquisadores que estamos nas universidades, nos diferentes institutos de pesquisa, porque eu acho que é fundamental a gente dar essa visibilidade, por um lado, para mostrar a relevância do trabalho que é feito dentro das universidades, mas também para que a gente possa construir pontes, né, para que a gente tenha o que se chama de, lá na Inglaterra, eles chamam de effective lobbying, né? Mas, assim, é uma coisa que a gente tem se esforçado, que, assim, como é que a gente se aproxima dos legisladores? Como é que a gente se aproxima do executivo, né? Seja municipal, estadual, para influenciar positivamente a construção de leis ou de programas baseados em evidências, né? Então, nesse estudo, a gente teve uma grande visibilidade, a gente teve mais de 350 reportagens em jornais, em rádio, em televisão. Foi um estudo que ganhou enorme visibilidade. A gente teve a oportunidade de fazer audiências públicas na Câmara Federal, reuniões com a Undime, devolutivas pedagógicas com dezenas de municípios pelo Brasil, além, claro, de eventos como esse, né, para ampla divulgação dos dados, né? Além disso, a gente começou a experimentar uma coisa bacana, né, em parceria com os nossos colegas lá da UFC, Universidade Federal do Ceará, com aulas públicas, né? E foi muito impressionante como as nossas aulas tiveram um enorme interesse. Então, eu, junto com Mariane, né, a gente deu 4 aulas, né, eu 2, elas 2, e as nossas aulas tiveram um interesse enorme, com mais de 500 mil visualizações. A gente brinca que certamente foram as aulas com o maior público que a gente já deu num evento de extensão com público carro-chefe, professores de escola no Brasil inteiro, né? E, por fim, claro, também divulgação ali em meios acadêmicos, com publicações de artigos, publicações de teses, dissertações e participações em eventos acadêmicos, que são muito importantes. E, por fim, deixo vocês aqui com essa imagem. São os 4 relatórios, são relatórios públicos que a gente produziu e divulgou. Além da publicação de artigos acadêmicos, a gente acha absolutamente fundamental a produção de relatórios, pensando essa ampla divulgação. Então, eu quero me comunicar com o professor, eu quero me comunicar com o coordenador pedagógico, eu quero me comunicar com o diretor
e com o secretário municipal, porque eu quero que essas informações, no fundo, auxiliem quem está lá na ponta, trabalhando com as nossas crianças no dia a dia. Gente, é isso. Agradeço muito. Marília, mais uma vez, obrigado, pelo convite. Deixo aqui os meus contatos e também da Mariane. E se vocês quiserem, depois vocês podem escrever, mandar mensagem para a gente, que a gente vai ter uma alegria em responder e continuar esse diálogo, tá bom? Vou parar de compartilhar minha tela aqui, gente. Muito obrigado. É um prazer falar aqui. Obrigada, Thiago. Muito inspiradora a sua apresentação. Então, vou contar aqui um pouco o meu tempo. Eu queria inicialmente, né, trazer para vocês que eu tenho alguns conflitos de interesse, como Marília já colocou, sou professora do PropSam, na UFRJ, mas também sou cofundadora da Mobile Brain, né, e a chefe em ciência da Mobile Brain, tenho parceria com a Motrix Technology, fui consultora da Berger. Né? Mas hoje eu queria falar um pouco para vocês sobre uma estratégia, né? E falando em avaliação, né? E como é importante a gente acompanhar o desenvolvimento de uma criança durante esse período em que ela está iniciando esse caminho na escolarização e todo esse caminho acadêmico, mas é o caminho em paralelo com todo o seu desenvolvimento cognitivo e seu desenvolvimento social, né? Eu queria trazer essa reflexão para vocês, né, de como que, por que que a gente aprende, por que que a gente traz essa tarefa, né, de estarmos em sociedade, iniciando esse primeiro momento de uma socialização fora do lar da família, no ambiente escolar, muitas vezes, né? É o primeiro contato que uma criança ganha autonomia no seu comportamento mais natural e mais ecológico, né? E um desses comportamentos que são extremamente importantes para nossa espécie, né, como primatas que somos, é a gente entender que nós, como humanos, somos seres extremamente sociais. A gente precisa uns dos outros. E é super importante é que, após ouvir o Thiago, como que esse distanciamento social que a gente teve, por exemplo, por conta de uma pandemia, isso tem um impacto super importante, né, no desenvolvimento e na forma como a gente aprende juntos, né? Falar, contar histórias é uma dessas ferramentas que a gente faz há muito e muito e muito tempo, né? Então, como espécie, contar histórias narra, vem ali dos registros dos nossos primeiros ancestrais e é como um instrumento super importante para fazer essa cola social, né? Traz uma série de ferramentas também para a gente poder entender, compartilhar aquilo que a gente tem internamente com o outro, de uma maneira que a gente se sinta acolhido e compreendido e pertencente a uma comunidade social. E isso cresce quando a gente traz a linguagem escrita, né, que foi ontem, foi só há 5.000 anos atrás, né, que a gente trouxe essa disrupção tecnológica, né, de ultrapassar barreiras de espaço e tempo para podermos ouvir histórias de pessoas que não podem estar com a gente hoje aqui porque são nossos ancestrais, ou que não estão com a gente aqui porque estão longe geograficamente da gente, né? Então, o livro foi essa primeira tecnologia que permitiu e ainda hoje permite, por exemplo, que a gente escute as histórias que Aristóteles queria nos contar, né? Então, mas a gente continua como humanidade, né, fazendo disrupções tecnológicas. E atualmente a gente trouxe uma disrupção tecnológica bastante importante, que vem do campo da computação, e é sobre isso que eu vou falar mais para vocês hoje, né? Então, falando de futuro, e hoje em dia a gente tem tido um debate muito específico, né, sobre inteligências artificiais e como que isso conversa com uma série de tecnologias, né, do campo do processamento de linguagem natural, né? A gente precisa entender que hoje em dia a gente tem ferramentas computacionais que nos permitem não apenas entender o que um outro está falando, mas medir aspectos como a forma como essas narrativas recorrem, regras, como essas narrativas são organizadas em termos de sintaxe, em termos de gramática. A gente consegue também
estimar conteúdo emocional de uma maneira bastante automatizada e, inclusive, estimar significados, coerência semântica. Essa fala está falando dentro ou fora do tópico, né? Essa coerência, né? Tentar estimar esse contexto do que se fala dentro do universo de narrativas de uma maneira automatizada é a base para que a gente tenha ferramentas como o ChatGPT, por exemplo, né? E que trazem essa produção de linguagem, né? De uma maneira generativa, de uma forma que parece que você está conversando com outro ser humano, né? Como é que isso acontece? A partir de treinamento de grandes bases de dados. Mas hoje eu não vou falar de conteúdo especificamente, eu vou falar de um dos aspectos que a gente consegue medir dessa ferramenta, que foram inicialmente trazidos aqui como contribuição brasileira, justamente por barreiras linguísticas que a gente encontrava ali há 10 anos atrás, quando essa linha de pesquisa iniciou. E isso versa sobre a maneira como a gente idealizou essa forma de olhar para narrativas, né? Ser inspirado nesses conceitos de organização mental. Se eu entendo que uma mente organizada é capaz de se comunicar, de se expressar, encadeando ideias de uma maneira coerente, eu entendo que há muita informação nessa sequência de ideias que se torna uma sequência de palavras quando a gente gera uma narrativa. Então, dessa maneira, inicialmente, a gente idealizou medir esses aspectos de organização mental e de complexidade dessa organização mental a partir da representação de uma narrativa por um grafo, que é uma entidade matemática, em que você conceitua o que é uma unidade, aqui um nó, e a sequência dessa trajetória, a relação entre essas unidades é dada por arestas, por links. Dessa maneira, a gente representa um relato, como, por exemplo, eu estava sonhando com um show, representando cada palavra como um nó e a sequência dadas por links. Isso desenha uma trajetória de palavras que vai espelhar, então, essa trajetória de pensamentos, essa cadeia de pensamentos no momento que a pessoa está planejando essa fala. De uma maneira mais geral, e aqui fica a dica para quem ficar curioso e interessado, essa é uma referência mais completa, é uma revisão de 2023, em que a gente resume o corpo de evidências desses últimos 10 anos dessa ferramenta, que versa aí sobre tanto aspectos de saúde mental quanto aprendizado, a aquisição de segunda língua, etc. Mas, em linhas gerais, quando a gente pede para alguém narrar uma história a partir de uma imagem, como, por exemplo, uma imagem de conteúdo afetivo positivo, essa pessoa primeiro vai planejar essa linguagem, essa narrativa, escolher essas palavras ali num tempo de milissegundos, e essas palavras vão recorrer com o tempo. É aquele começo, meio e fim da história que vai se contextualizando e vai sendo recuperado ao longo da narrativa. Isso gera uma narrativa que tem aí algumas palavras e que podem ser representadas como essa estrutura de grafo. Quando a gente representa como estrutura de grafo, a gente toma vantagem de uma matemática centenária para poder caracterizar aspectos dessa rede de palavras. Então, poder caracterizar a complexidade dessa rede de palavras que espelha a complexidade dessa organização mental. Então, como eu falei para vocês, essa tecnologia que foi já implementada por vários estudos, não apenas fui pioneira no desenho dessa ferramenta, mas ela já foi replicada por diversos grupos, né, tanto aqui no Brasil quanto também fora do país. E aqui é um compilado dos principais grupos que foram estudados
a partir dos anos de idade. Por que isso? Porque uma preocupação importante que a gente deve ter é que linguagem não é um biomarcador que fica estático na nossa fisiologia. Linguagem é algo extremamente dinâmico, é algo extremamente plástico e que se desenvolve ao longo do tempo. Então, a gente vê que cada pontinho azul desse é uma coorte diferente de pessoas que não expressavam sinais de sofrimento mental. Cada pontinho vermelho é uma coorte diferente, com expressão de sofrimento mental, que pode ser desde psicose até transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de humor, até demências e processos de perdas cognitivas relacionados ao envelhecimento. Então, em amarelo são populações em diversidade, tomando como ponto de referência uma sociedade letrada. Então, vejam que esses aspectos de complexidade narrativa, ele se desenvolve com o passar da idade. E aí eu vou mostrar para vocês como é importante a gente pensar nos fatores sociais e nos acessos que a gente tem para poder explicar esse desenvolvimento. Então, o desenvolvimento cognitivo, a partir desse olhar da complexidade narrativa, ele tem tudo a ver com essa interação com o aprendizado de leitura e a aquisição de habilidades leitoras. Então, nesse artigo de 2018, a gente estudou uma população maior e mais diversa. A gente pôde colher narrativas de pessoas de 2 a 60 anos de idade, mas com a ampla diversidade de acesso educacional, desde nenhum acesso à educação formal até mais de 20 anos de escolarização. Dentre essas pessoas, a gente incluiu vários adultos que tinham interrompido o seu aprendizado em algum momento, incluindo adultos que nunca tiveram acesso à escola, adultos iletrados. E por que a gente fez isso? A gente queria diferenciar quais eram os fatores. Será que é a idade cronológica que está ajudando, apoiando essa complexidade narrativa a se desenvolver? Ou seria educação formal? E o que a gente viu, em linhas gerais, é que pessoas com desenvolvimento típico, que não expressavam sofrimento mental, transitavam desse padrão de fala que é menos conectada globalmente e mais repetitiva, fazendo mais repetição das mesmas associações, para um padrão mais conectado globalmente e com menos repetição das associações. E quando a gente olha para essas recorrências curtas, que é essa repetição das mesmas associações, para as recorrências longas, que é essa complexidade mais global de toda a narrativa, a gente vê que anos de escolaridade explica muito melhor a variância desse dado. E aqui a gente vê, então, nesse modelo que versa por que a gente tende a ver um momento de estabilização desses dados, que basta a criança aprender a ler para ela parar de fazer a repetição curta, a repetição das mesmas associações, mas ela precisa de um investimento muito maior até o final do ensino médio, ali com 13 anos de escolarização, para realmente estabilizar essa complexidade narrativa. Então, a gente foi atrás de ver o que é que isso tinha a ver com o próprio desenvolvimento da linguagem escrita e estudamos, então, mais de 700 textos aí da história da linguagem escrita, desde a Sírio-Mesopotâmia até os tempos atuais, colocando aí 5.000 anos de história com várias civilizações diferentes, pelo menos 7 civilizações diferentes de linguagem escrita. E o que a gente viu quando a gente observa para essa trajetória também do desenvolvimento dessas narrativas escritas é que a gente também teve uma queda nessas recorrências curtas e um aumento dessas recorrências longas ao longo do tempo, espelhando o mesmo processo que uma criança passa quando ela aprende a ler e a escrever. Então, mais recentemente, a gente teve esse artigo, agora recentemente aceito, semana passada, na NPJ, Science of Learning, que é a revista especializada do grupo Nature em educação, e a gente seguiu, então, no ano de 2020, mais de 250 crianças durante um ano letivo inteiro. O que a gente queria ver? A gente queria ver de perto como que essas medidas flutuavam de acordo com a aquisição da habilidade leitora nessas crianças. Então, a gente colheu relatos, né, de narrativas orais dessas crianças em 3 pontos no primeiro semestre, e aqui eu vou destacar para vocês esse último ponto, que é antes de entrar de férias, e depois mais 2 pontos no segundo semestre, assim que elas voltam de férias e no final do ano. E o que a gente viu é que
as recorrências curtas, elas caem e após as férias elas não sobem mais, elas se mantêm baixas, mas os índices de conectividade que vão dar esse tom da complexidade maior, tanto os mais relacionados à diversidade lexical, quanto os mais relacionados às recorrências recíprocas, eles têm um desenvolvimento bastante acentuado no primeiro semestre, a criança sai de férias, cai novamente, e depois se recupera ao final do ano, né? Espelhando aquele desenvolvimento mais lentificado e aquele processo acumulativo ao longo do ano. E aí o que a gente viu foi que esse ponto aqui da terceira sessão era preditivo de algumas habilidades, como, por exemplo, a criança ler corretamente palavras numa lista de palavras, ter uma compreensão correta em pequenas passagens de texto e ter uma boa performance em consciência fonológica que aplicando o teste do Confias. Tá? Ao final do ano. Então, é como se essa habilidade de produzir narrativas bem organizadas espelhasse também esse desenvolvimento futuro, fosse preditivo desse desenvolvimento futuro de habilidade leitora. Dessa maneira, então, a gente automatizou esse protocolo de aquisição de narrativas, em que a gente mostra uma imagem. Eu era pequenininho e eu chupava bubu. E a criança gera uma narrativa, e essa narrativa é representada como um grafo, e aí a gente, então, consegue fazer, a partir dessa ampla quantidade de crianças, a gente, então, agora já testou milhares de crianças com essa tecnologia, e aí a gente pôde desenhar uma curva de desenvolvimento como inspirados na própria curva de desenvolvimento que a gente encontra na pediatria. Então, assim que uma criança nasce e sai da barriga da mãe, o que é que a gente faz com essa criança? A gente mede e a gente pesa. Por quê? Porque a gente, então, compara esse valor de peso e altura de acordo com um grupo grande de crianças estudadas para aquele ano de referência, aquele ano de idade. Aqui a gente mede a complexidade narrativa e, como escolaridade é o principal ponto que explica esse desenvolvimento, a gente compara, então, de acordo com o ano de escolaridade em que essa criança está. E daí a gente retorna, então, o resultado com um valor de percentil, né? Então, aqui é um exemplo de uma criança que teve uma performance no percentil 80, ou seja, ela estava matriculada no segundo ano do fundamental, e a sua complexidade narrativa trazia, então, uma complexidade que era maior do que 80% das crianças de segundo ano testadas até então, em contraposição a este segundo exemplo, em que se encontra no percentil 24, que é só tão complexo quanto 24% das crianças testadas até então. Só qualitativamente eu vou gerar aqui o áudio, né, para que a gente tenha uma noção qualitativa do que esse teste SPRING. Era uma vez um cachorro chamado Rex. Todo mundo zoava ele porque ele era muito estranho. Ele tinha cabeça marrom e o corpo branco e preto. Então, ele amava brincar no quintal junto com seus donos. Só que aí, ele teve câncer e morreu. Então foi essa história e tchau. Vocês notem que tem bastante diversidade lexical, ele conecta todos os contextos, né? E ele usa palavras diferentes, né? Para trazer contextos diferentes também para a história. Bem diferente dessa narrativa que é mais repetitiva, que tem menos contextos, como vocês vão poder ouvir. Era uma vez um cachorro muito burro, chamado Gnomo. Ele era muito gnomo, por isso o nome dele era Gnomo. Aí a dona dele odiava ele, porque ele era um gnomo e fazia muito cocô. Ele adorava comer cocô. Tchau! Então, dessa forma, a gente consegue, então, acompanhar esse desenvolvimento e poder ver quais são os gaps que estão acontecendo. Eu vou passar aqui muito rapidamente, por conta do meu tempo, né? Essas medidas, elas também falam com vários aspectos de adoecimento mental, elas foram pensadas inicialmente para caracterizar
situações psicopatológicas já há muito tempo descritas, como, por exemplo, o sofrimento ligado às psicoses, e a gente vê que os aspectos educacionais ligados à psicose também não têm o mesmo efeito como a gente observa no desenvolvimento típico, né? Mas aqui eu queria trazer para vocês, não como uma perspectiva difícil de se encarar, mas como uma perspectiva de, inclusive, entender como o fator educacional pode ser um ponto de resgate e intervenção dessas populações. Então, nesse estudo, no CAPS infantil, cenário brasileiro, a gente colheu essas narrativas de crianças e a gente pôde, então, ver que esses aspectos de conectividade também conversavam muito com aspectos que são a sintomatologia negativista, essa perda de capacidade de conexão e cognição social. E dessa maneira a gente estudou, então, o que é que explicava? Será que eram anos de escolaridade ou apenas sintomas que explicavam essa variância na complexidade narrativa? E a gente viu que anos de escolaridade contribuía até com a força um pouco maior do que os próprios sintomas, e ambos, sintomas e escolarização nessa população, explicam até 70% da variância dessa complexidade narrativa. Ou seja, anos de escolarização aqui parece atuar como um fator de proteção para essas crianças que começam a expressar um sofrimento mental grave e que podem determinar um futuro bastante difícil de aquisição de sociabilização desses indivíduos ao longo da sua vida. Então, aqui entendendo como uma possibilidade da gente ver como que estudar, ter acesso à leitura, ter acesso à educação, são formas importantes da gente trabalhar aspectos da nossa socialização de uma maneira mais ampla e mais geral. Então, aqui são outros estudos, né, mostrando, inclusive, durante o envelhecimento, como que o papel aqui, eu quero destacar esse estudo, é uma população em envelhecimento típico, que teve um baixo acesso à educação formal no início da sua vida, e que quando estão mantendo hábitos de leitura e escrita, a gente encontra que, juntamente com o nível educacional, hábitos de leitura e escrita puxam essa complexidade narrativa para cima com a mesma força que a idade está puxando para baixo, né? Mostrando aí mais uma vez um fator de proteção, ligando com a ideia de reserva cognitiva, de como que essa habilidade de trabalhar a linguagem escrita pode ser um resgate importante da nossa cognição. Então, entendendo todos esses aspectos, fatores sociais que conversam com fatores biológicos, dentro de um comportamento ecológico tão importante para a nossa espécie, é que a gente desenha esses aplicativos, né, com a ideia da gente coletar isso de uma maneira de mais ampla escala, e evitar, por exemplo, que no futuro próximo a gente confunda aspectos que são sociais com aspectos patológicos. Por isso que a gente adota essa perspectiva desenvolvimental, aqui mostrando essa comparação a partir de anos de escolarização dentro de uma curva que pegue essa diversidade, essa representatividade cultural, para pensar em modelos que possam desenvolver estratégias de reabilitação psicossocial, principalmente compreendendo que um país grande como o nosso, mas que tem uma rede já organizada para isso, já tem uma legislação que acolhe essas iniciativas. E pensando em resgate, a gente não tem como não olhar para a escola como um ponto importante da gente resgatar, prevenir e promover saúde mental num momento muito especial do desenvolvimento dos nossos brasileiros, né? Aqui só falar um pouco da rede Discourse, que é uma rede internacional de pesquisadores com aspectos de discurso. Quem tiver interessado pode se corresponder comigo, a gente está aberto sempre a novos pesquisadores, e agradecer, né, a todo o time de pesquisadores da Mobile Brain, do PropSam, meus colegas de universidade e todos os meus colaboradores internacionais, nacionais, que esse trabalho é feito a várias mãos. E eu nunca me esquecendo da minha casa na UFRN, dos meus orientadores e onde a gente começou todos esses estudos. Muito obrigada. Mas só para dizer, tem gente que chegou atrasada, perdeu o início, não se preocupem que a gente vai disponibilizar no YouTube, a gente vai legendar e colocar no YouTube para ter pessoas
né, que falam em outras línguas poderem acompanhar. Deu aquele gostinho assim, nossa, que conversa boa, tem um monte de coisa ainda para conversar, para perguntar, mas fica para uma próxima. Por exemplo, eu queria saber o que é bubu, que eu não sei o que é bubu, mas enfim, fica para outra oportunidade. Tá bom? Eu queria agradecer demais a participação do Tiago e da Natália. Muitíssimo obrigada. Eu espero que seja só o começo, no caso do Tiago, né, desse contato, que a gente possa aprofundar e fazer coisas juntos. E agradecer a todos que assistiram aqui com a gente, em diferentes momentos. Foi longo, mas quem quiser depois, certamente a gente vai disponibilizar e pode voltar e rever as partes que mais interessam, tá bom? Obrigada, pessoal. Até a próxima. Então, a gente vai ter em junho um novo webinário. Aguarde.